E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Nós estamos com muita saudade de vocês. Vamos iniciar nossa revisão para a nossa primeira avaliação? Vamos lá. Então, como a gente já viu, né, no início do ano, na nossa revisão antes das férias, né? A gente viu que a química ela vai estudar a matéria, né, e as suas transformações. E também vimos que ela é tão importante que é praticamente impossível a gente deixar ela de fora do nosso cotidiano, né? Até porque tudo aquilo que a gente tem como fabricado, ela vai englobar a química, né? A gente pode ver como exemplo essa cozinha industrial. A quantidade de elementos químicos presente em um só ambiente. Voltando para o nosso esquema de revisão, então nós temos como o principal estudo da química, né, a matéria. E a matéria ela é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Como fonte de estudo ramificado da matéria, nós vamos estudar as substâncias puras e as misturas. Podemos classificar a matéria como substância pura ou mistura. A gente pode classificar a matéria como uma substância pura ou mistura. Quando essa matéria ela apresentar para a gente definições específicas, como por exemplo densidade, temperatura, temperatura de fusão, né? Temperatura de ebulição, aí a gente classifica ela como uma substância pura. Se misturarmos duas ou mais substâncias puras, aí nós vamos obter uma mistura. As misturas elas são diferentes das substâncias puras porque elas apresentam propriedades bem definidas. Por exemplo, as temperaturas de fusão e de ebulição de uma mistura não são constantes durante a sua mudança de fase, que é o que a gente vê, que a gente consegue notar nas substâncias puras, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. A maior parte dos materiais que se encontram ao nosso redor, como o ar que a gente respira, a água que bebemos, nosso sangue, tudo isso é uma mistura. Você vê a água, se relaciona à pureza. Mas, quando a gente estudar a fundo a água, a gente vai ver que a gente tem a presença de diversos sais e outras substâncias encontradas na água. Então, visualmente, é muito difícil a gente diferenciar uma substância pura ou uma mistura. Mas é possível a gente observar as propriedades e aí sim classificá-las. Entre as propriedades específicas e bem definidas das substâncias puras estão a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão, como a gente vai estar observando nesse gráfico. Então, utilizando a água como uma substância pura, nós temos ela no estado sólido, né, como vocês podem observar aqui, e é elevada a temperatura até que ela chegue no ponto de fusão. Nesse momento, essa matéria ela vai transformar o seu estado e manter a sua temperatura no ponto de fusão. Nesse momento, a sua temperatura vai se tornar constante, até que todo o gelo
que é a água no seu estado sólido, seja derretido e se transforme em água no estado líquido. Vale ressaltar que até quando ainda existir gelo, a temperatura ela vai ser constante, por mais que continue o aquecimento, ela permanece constante. Por isso que nós dizemos que o ponto de fusão da água ela é bem definido. Então, quando todo o gelo estiver fundido, né, quando ele se transformar totalmente em água líquida, a temperatura ela vai começar a aumentar. E ela aumenta novamente até atingir o ponto de ebulição. Quando ela atinge o ponto de ebulição, ela vai permanecer constante novamente. Ela vai se permanecer constante até o quê? Essa água se transforma 100% em vapor. E aí, novamente, ocorre um aumento de temperatura. Então, voltando aqui para o nosso esquema, a gente viu que da matéria nós encontramos as substâncias puras, certo? E com as substâncias puras nós temos as definições e as suas especificações, tanto na temperatura de fusão e na ebulição. E a gente vê que elas se mantêm o quê? Constante. Tá? A temperatura, quando ela chega no ponto de fusão ou no ponto de ebulição, ela vai se manter constante. Isso é uma característica principal das substâncias puras. Agora, quanto mistura, tá? Nós vamos ver que nós temos temperatura de fusão e ebulição variáveis, certo? Nós vamos ver que as misturas são homogêneas, quando elas apresentam uma única face, ou heterogêneas, quando elas apresentam duas ou mais faces. Nós vamos ver cada uma delas. Também, extraindo da matéria, a gente pode ver os estados físicos da matéria, certo? Que nós acompanhamos no exemplo anterior da água, nós podemos ver que nós temos a matéria no seu estado sólido, a matéria no seu estado líquido e a matéria no seu estado gasoso. E a troca entre essas fases. Cada troca de fase, nós temos sua nomenclatura. Mas esse conteúdo é fora parte. Nós vamos focar na mistura, porque o que vem na prova é substâncias puras e misturas. Okay? Tanto quanto o conceito de matéria, que vocês já estão craques. Nas misturas homogêneas e heterogêneas, nós podemos observar que as misturas elas são formadas por pelo menos duas substâncias puras. Um exemplo é a água que a gente bebe, que na verdade não é uma substância pura, né? Nós temos uma mistura. Por quê? Porque ela vai apresentar diversas substâncias puras. E aí, com a presença de duas ou mais, a gente já tem o quê? Uma mistura. O que nós vemos numa água? Nós temos vários sais, diversos sais, e nós temos outros compostos também presentes na água. Nós podemos ver em um bolo, em um pão, em um banco de carro, a madeira, o ar, são todos formados por uma mistura de substâncias puras. As misturas podem ser homogêneas e heterogêneas, como a gente acabou de citar, podendo, dependendo das propriedades da substância, as misturas podem ser homogêneas e heterogêneas, como a gente já viu, e isso depende das propriedades das substâncias que estão dentro dessa mistura. Observando
imagem que está no nosso slide, nós podemos ver que aqui, no aspecto visual, nós temos uma mistura de água mais um corante azul, que no caso, visualmente para a gente, é uma mistura simples, né? Onde a gente consegue visualizar o quê? Somente uma fase, certo? Mas aí se a gente for pesquisar a fundo, visualizar em laboratório essa mistura, nós vamos ver que há a presença de outra substância dentro da água, né? Que seria o corante. A gente vai conseguir visualizar essa diferença entre os dois. Já no aspecto mais forte, nós vamos ter, assim que a gente consiga visualizar olho nu, nós temos essa mistura. Nós temos a presença da água, da areia, do óleo, certo? E aí ele vai formar o quê? Camadas que a gente consegue visualizar a olho nu. Nesse aspecto, a gente só vai conseguir visualizar, ele é uma mistura, mas a gente só consegue visualizar em laboratório. No nosso gráfico das misturas, nós vamos observar que no estado sólido de uma matéria, no gráfico das misturas, nós vamos poder observar que essa mistura, quanto mais o tempo passa, né? Lembra que eu falei para vocês que tudo isso ocorre em um determinado tempo. Então, quanto mais o tempo passa, maior fica a minha temperatura. E olha como tem uma diferença. Eu tenho o início da fusão, eu tenho um intervalo para essa fusão ocorrer e eu tenho o fim da fusão. Tá? Então ela é bem diferente, né, das substâncias puras, onde a temperatura ela é, no ponto de fusão, ela é bem definida. Tá? Ok, saí do sólido, cheguei no líquido e olha a temperatura sempre variando. Então ela vai aumentando novamente, até que eu chego no meu início do ponto de ebulição. E também tenho o meu intervalo de ebulição, então, ou seja, há um intervalo para que o líquido se transforme em vapor. E nós temos o fim da ebulição. Ok? E aí, ó, vapor, a temperatura continua constante, que é diferente das nossas substâncias puras. Então, essa é uma diferença bem notável e é o que a gente vai estar aprofundando para a gente estar fazendo a nossa prova. Ponto de ebulição, ponto de fusão, tanto numa substância pura quanto numa mistura. Qual é a diferença? Bem visível, né? A gente olhando a primeira vez os gráficos, né, para quem tem assim, dificuldade no gráfico, que a gente sabe que ocorre, né, na sala de aula, mas a gente está aqui para tirar essas dúvidas, né? E aí, quando a gente estiver na nossa aula online, assista o vídeo, anote as suas dúvidas, que quando a gente estiver na nossa aula online, aí a gente vai tirando todas as nossas dúvidas, certo? Nesse slide nós temos a presença das duas misturas, né? Temos as duas misturas juntas, homogênea e a heterogênea, ok? Lembrando que a homogênea, aqui a gente está falando de aspecto visual, tá? Pois elas são misturas.
Então, a diferença que eu vou ter entre a homogênea e a heterogênea são em relação às fases no aspecto visual. Então, aqui no leite, quantas faces eu consigo visualizar a olho nu? Somente uma, né? Mas olha aqui, ó. Em laboratório eu vou conseguir ver partículas que são diferentes. A mesma coisa no nosso sangue, ok? A olho nu eu tenho apenas uma face. Olha agora aqui, mistura da água com corante, também eu tenho uma face. Já nesse exemplo que eu mostrei da areia, da água e do óleo, nós temos 3 faces diferentes, certo? Voltando ao nosso esquema, nós vamos ter a parte da separação, tá, das misturas. Na homogênea, eu vou ter evaporação, destilação simples, destilação fracionada. Na evaporação, eu vou ter aqueles sólidos que eles são solúveis no líquido. E aí eu posso fazer a evaporação, que no caso eu mostrei para vocês é o exemplo das salinas, né? Onde a gente deixa a água evaporar e aí só sobra o sal. Então, olha, como eu estava falando para vocês, nós podemos visualizar aqui nessa imagem, né, como é feito o processo de evaporação, né? Esse aqui é o nosso conteúdo, nosso material, qual todos já estão com acesso, né? Tanto virtual quanto a apostila, que aí você tem o seu acesso virtual, ok? Que aí todos já estão com o material, correto? Então nós temos também aqui em cima, deixa eu baixar, a destilação simples, que é usada para separar uma mistura homogênea de um sólido. Nós podemos visualizar aqui o nosso esquema, né, que eu já apresentei para vocês, tanto em sala de aula quanto na nossa última aula virtual, né, que nós tivemos. E nós temos a fracionada, destilação fracionada. E nessa destilação fracionada, nós utilizamos ela semelhante ao processo simples, mas nós adicionamos uma coluna de fracionamento, que aí ela vai auxiliar no processo dessa separação dos líquidos. Então essas foram as fases da mistura homogênea, né? De que forma a gente faz a separação das misturas homogêneas. E agora nós vamos ver como a gente faz a separação das misturas heterogêneas, aquelas que apresentam 2 ou mais fases, ok? Nós temos a decantação. A decantação pode ser usada para a separação entre uma fase sólida e uma líquida, no qual o sólido ele é mais denso que o líquido. E todo esse sedimento vai acabar ficando no fundo. E aí você faz a separação do líquido, certo? Restando somente o sedimento no fundo. Nós também temos a centrifugação como uma forma de separação da mistura. Aqui nós temos a presença de partículas muito pequenas. E aí ocorre um longo período de tempo para fazer essa separação. Por quê? Nesse processo você precisa decantar, né? Que é deixar o sólido, que no caso aqui a gente pode ver o sangue, ele está suspenso, né, na substância, e
esse período até ele decantar pode ficar muito extenso. Então, o que é feito? Colocado numa centrífuga e ela vai girar esse material em uma alta velocidade, porque esse material pode até nem decantar, né? Então, é utilizado essa forma, né, na centrífuga em alta velocidade, fazendo esse giro para poder acontecer a decantação, porque esse processo pode até nem ocorrer se você esperar por um determinado tempo, né? E aí, dessa forma, ela é bem mais rápida e mais prática. Nós temos também a filtração simples, que é uma técnica utilizada também para a separação das misturas, né, entre sólidos e líquidos, que, como vem representado aqui na nossa imagem, a gente faz a separação exatamente através de um filtro, né, que vai passando somente a parte líquida e os sólidos vão ficando no filtro. Outra forma de separação é a levigação. Na levigação, a gente utiliza a passagem de uma água corrente através dos sólidos, e aí aquele que tiver a maior densidade vai ficando e o de menor densidade vai escorrendo, né? Essa forma é utilizada no garimpo, né? Para a extração do ouro. Na sequência, nós temos a flotação. Esse processo de flotação ele é bem interessante, porque ele vai acontecer com a introdução, né, de bolhas de ar pela parte inferior. E aí essa mistura ela vai tendo seu material em suspensão. E essas bolhas elas vão levando esse material para a superfície do líquido. Né? E aí ela vai formar o quê? Uma camada de espuma sobre o líquido, né? E aí a gente faz a remoção desse material. Essa é a separação magnética, né? Como vocês podem visualizar na imagem, onde uma mistura heterogênea composta por dois ou mais sólidos podem ser separados pelo método de separação magnética. Né? Então você pode visualizar essa separação feita nessa imagem, ok? Nesse momento esse braço magnético ele passa sobre essa mistura e aí é atraído somente, né, aqueles compostos metálicos, do qual vão ser suspensos através desse grande ímã. Né? Já na dissolução fracionada, nós vamos ter a presença de dois ou mais sólidos, onde apenas um é solúvel em um determinado líquido. E aí a gente adiciona esse determinado líquido, né, no recipiente, e aí com a mistura desses materiais, aquele que é solúvel a esse líquido, ele vai sumir, né? Ele vai se juntar com a água. Nesse exemplo da imagem, nós temos o cloreto de sódio e a água, onde quando é feita a mistura, o cloreto ele acaba sumindo, né? Cloreto de sódio ele some, e aí eu vou ter só quem? Areia, certo? E a mistura ela vai se tornar homogênea, certo? No seu total ela é heterogênea porque ela vai apresentar duas faces, mas aqui quando a gente pega em relação à água mais o cloreto de sódio, nós temos uma solução homogênea. Então, nossa revisão ela foi bem simples, ela é exatamente aquilo que eu vou estar cobrando de vocês, competência para fazer a prova.
Então, estudem matéria da matéria. O seu estado físico, só o básico, só aquela pincelada, né? Não vai ser aprofundado nesse requisito, mas você vai precisar ter algum conhecimento básico a esse respeito. Misturas com a sua temperatura, ebulição variável, substância pura, temperatura de fusão constante, temperatura de fusão e ebulição constante, mistura homogênea e heterogênea, suas separações, certo? Nós vamos ficar por aqui. É somente isso, bem simples, não vai ter muita dificuldade em relação a esse conteúdo. Então é isso. Eu aguardo vocês na nossa aula online, para a gente estar tirando algumas dúvidas que venham ainda permanecer e falando mais um pouco em relação ao nosso conteúdo. Ok? Tchau, um abraço.